tá? O tema da nossa conversa é um passo a mais, tá? Nós vamos falar sobre este assunto, um passo a mais, e você vai agora para o livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, nós vamos ler o verso 8. Nós estamos com alguns dos nossos queridos irmãos participando de um projeto muito especial chamado EMASSE, né? Temos alguns dos nossos irmãos já por lá, e nós que estamos aqui também vamos adorar o nosso Deus. Êxodo capítulo 25, verso 8. Todos encontraram? Amém? Fecha teus olhos mais uma vez e vamos conversar com o Papai do Céu mais uma vez. Oremos. Grande Deus, nós temos a oportunidade agora, Senhor, de estar com a Tua palavra aberta. As nossas Bíblias estão aqui para nos falar um pouco mais sobre o nosso Senhor. Então te pedimos, Pai, por favor, cale-se todo homem e somente o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Versículo 8 de Êxodo, capítulo 25, ele diz assim, ó: e me farão o quê? Um santuário. Para quê? Para que tem esse santuário? Para que eu possa habitar no meio deles. Eu acho esse um dos versos mais impactantes da palavra de Deus. Porque aqui Deus está dizendo o seguinte: olha, existe uma relação entre os homens e Deus. Existe algo que Deus faz, mas existe algo que eu faço também. Hoje nós tivemos o privilégio de estar aqui na sala dos jovens falando sobre a fé que atua, né? Como que as obras, como que a gente trabalha com isso de obras na nossa fé. Mas bem aqui há algo bem direto, bem claro e bem simples para o povo de Israel e que serve para nós também. Em um primeiro momento, quando Deus cria o homem, ele estava sempre na viração do dia, ali junto com o homem, e estava ali adorando. O homem adorava a Deus face a face. Eles viviam ali. Ali era o Éden. Tanto que quando o homem peca, a Bíblia diz que eles estavam um pouco escondidos. E quando ouviram os passos de Deus vindo ali na viração do dia, eles ficaram com medo. Então há essa separação agora. Depois da separação, o povo começa a peregrinar, e você conhece várias dessas histórias. Mas bem aqui, no meio do deserto, no meio de um problema gigantesco que era a crise que eles estavam enfrentando, por praticamente serem sem terras, Deus diz assim: o povo vai me fazer um santuário, e eu vou habitar no meio deles, eu vou habitar com eles. Esse primeiro momento de Deus habitar com os homens precisava de duas ações. A primeira ação era do próprio Deus, para que ele se dispusesse a estar caminhando com a gente aqui de novo. Mas a segunda ação é uma ação nossa. O povo precisava ofertar para que fosse feito um santuário. Eu quero que você imagine o contexto. O povo estava caminhando pelo deserto, já haviam passado por muitos problemas, muitas dificuldades. Chegaram em um determinado lugar e Deus disse para eles: olha, construam um tabernáculo, construam um lugar, e esse lugar ele vai ficar no meio. Ficaram 3 tribos de um lado, 3 de outro, 3 na frente, 3 atrás, mas no centro ficará o tabernáculo. Vocês vão construir esse tabernáculo. E quando nós falamos desse passo a mais que o povo precisava dar, chega um determinado momento em Êxodo capítulo 36, e esse daqui é um dos pontos principais da nossa conversa. Êxodo capítulo 36, o versículo 6. Eu quero que vocês compreendam exatamente o que acontece aqui. Nós já vimos a crise, vimos o povo ali caminhando junto com Deus, junto com as suas tribos, o tabernáculo sendo construído, mas bem aqui tem uma ordem de Moisés que parece não encaixar na história. 36, verso 6. Todos encontraram? Amém? Verso 6 diz assim, ó: então Moisés deu a seguinte ordem, ordenou Moisés, foi proclamado em todo o arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de quê?
Você já imaginou se a gente faz essa mesma regra aqui, essa mesma proibição, e diz assim, irmãos, olha, não precisam mais ofertar, por favor, já tem demais. Olha o verso 7, dá uma olhadinha no verso 7, por favor, a continuação, 36, o verso 7, ele diz assim, ó, suas contribuições, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda o quê? O povo estava sendo abençoado em meio à crise, em meio ao deserto, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio a tudo de ruim que eles poderiam imaginar. O mesmo povo que reclamava, mas Moisés, por que você nos tirou do Egito, nos trouxe para esse deserto, para a gente morrer aqui de fome? Ou para a gente morrer de sede? Será que não tinha túmulo suficiente lá no Egito? O povo é tão abençoado naquele momento que Moisés precisa dizer o seguinte, gente, para de trazer oferta, por favor. A gente já tem o suficiente para construir o nosso tabernáculo. Em que momento nós vamos chegar e dar esse mesmo anúncio aqui na frente da igreja? Já se perguntou? Quanto nós precisamos ser abençoados para que nós demos este passo a mais? Para que a gente faça este sacrifício a mais? Só que o povo aqui não era praticamente um sacrifício. Era algo que eles estavam fazendo, eles gostavam de fazer aquilo. Quer um exemplo? Vá agora para o livro de Salmos. Salmo 27. Salmo 27, eu quero que vocês vejam o que acontece durante, na verdade depois, que o povo constrói ali o tabernáculo, o que Davi fala sobre ele. Nesse primeiro momento que nós vimos de Êxodo, Salmo 27, verso 4, tá? Nesse primeiro momento que nós vimos de Êxodo, Deus chama o povo para construir o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar com ele. Em Salmo 27, no versículo 4, vai aparecer aí a projeção para que você acompanhe também, tá, na sua Bíblia. Mas em Salmo 27, no verso 4, Deus diz o seguinte, olha, uma coisa eu peço ao Senhor, é a única coisa que eu peço. Inclusive tem uma versão que diz assim, ó, é o meu maior desejo, tá? E eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? Contemplar a beleza do Senhor. Meditar aonde? O povo havia construído, na verdade aqui já é um outro templo, já é um templo feito por Salomão, é um templo belíssimo. E Davi ele diz assim, olha, eu queria morar nesse lugar. Não sei se você já teve o privilégio de passar uma noite na igreja, em vigílias, seja em programações, ou seja porque você estava aí nas suas missões e aí precisou dormir em uma igreja. Mas todas as vezes que eu tenho esse privilégio de passar uma vigília na igreja, eu lembro desse verso. Eu lembro de Davi, o rei, dizendo que para ele o maior desejo era morar no templo. Em um momento Moisés diz, olha, parem de trazer as ofertas porque já temos o suficiente, vai até sobrar. Em outro momento Davi diz, é tão bonito aquele lugar, eu quero tanto contemplar ali a Deus, que eu sei que Deus está lá, que é o que eu mais desejo é morar ali. Às vezes a gente fica com receios quando o sermão passa um pouquinho do horário, né? Alguns minutos a mais, e a gente já vê alguns irmãos já... Não que é para ser normal isso, mas parece que às vezes nós estamos incomodados em estar sentados aqui, em estar ouvindo sobre Deus, em estar louvando o nome de Deus. Sabe qual é o passo a mais? Às vezes nós nos apegamos tanto ao passo de ofertar, que achamos que o fato de o nosso dinheiro estar aqui é suficiente. Davi ele fazia suas ofertas também, mas para Davi o tempo dele no templo era muito mais importante. A presença dele ali mais próximo de Deus era muito mais importante. No finalzinho do capítulo 8 do livro de Provérbios, na verdade o começo e o final, o Espírito Santo ele diz o seguinte, olha, no começo, escutem a minha voz, Provérbios 8 verso 1, para que vocês sejam sábios, eu estou clamando nas portas, nas entradas, nas ruas. E no final do capítulo 8 ele diz assim, aqueles que são sábios esperam pela minha voz nas portas, nas entradas e nas ruas. Nós sabemos aonde o Espírito Santo fala. Nós sabemos aonde o Espírito de Deus está conversando com a gente. Então nós precisamos ir para este lugar.
não só com os nossos bens. Volte para o livro de Êxodo, capítulo 10 agora. Tem algumas algumas propostas que Faraó faz para Moisés, pouco antes deles saírem. Lembra que a gente vai ver alguns versos em lugares diferentes. E nesse momento, capítulo 9, versículo 9 e 10. Perdão, irmão, capítulo 10 mesmo, tá? Capítulo 10, verso 9 e 10. Diz assim, Êxodo, capítulo 10, verso 9. Faraó faz algumas propostas para Moisés, para que ele saia sozinho, para que ele saia só com as pessoas. Em outro momento ele diz, não saia, mas deixe as crianças. Em outro momento ele diz, saia, mas deixe os seus bens. Mas essa expressão, essa resposta de Moisés no capítulo 10, no verso 9, eu acho também uma das mais interessantes, e que a gente precisa dizer de vez em quando. Verso 9 diz assim, Moisés respondeu, iremos com quem? Com os nossos jovens, com quem mais? Os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, nossos rebanhos e também quem mais? Nossos gados, havemos de ir porque temos que fazer o quê? Moisés queria levar o povo e junto com o povo queria levar também os seus bens. Eu preciso começar a compreender, meu irmão, e nós precisamos começar a compreender que não é somente a nossa presença ou a presença dos nossos bens que vai adorar a Deus, é a presença daqueles que estão conosco. Eu preciso começar a sair da ideia de que somente ofertar valores é o suficiente, ou somente estar presente com os meus valores é suficiente, mas eu preciso orar, interceder, correr, buscar, seja o que for, para que meus bens, eu e também a minha família esteja na casa do Senhor. Há um verso que às vezes a gente se apoia muito nesse verso, dizendo que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos a luz da nossa casa, e eu vou brilhar, então eu venho recarregar aqui na igreja e levo e brilho lá em casa. Só que às vezes apaga no meio do caminho e não ilumina a casa. É necessário que nós tragamos, que a gente traga também essas pessoas para cá, que elas estejam juntas. Veja novamente Êxodo 10, verso 9. Moisés respondeu, uma versão um pouco diferente: iremos com todos. Mais na frente, alguém já que percebeu essa noção de Moisés, Josué, ele fala uma frase fantástica em seu último discurso para o povo de Israel. Olha, se vocês querem ficar com o povo desta terra, ou se vocês querem servir a Deus, decidam vocês. Mas eu e quem mais? A minha casa, tudo. Eu, minhas ofertas, meus bens, a minha família, tudo é motivo de oferta. Nós precisamos parar com essa ideia de que não, é só um pouquinho, não, eu vou fazer isso aqui, é suficiente, ou só isso aqui, não. Dê um pulinho agora no livro de João, capítulo 2, vamos mudando um pouquinho o conceito do tabernáculo, do templo, tá? Primeiro conceito, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, falamos sobre isso, ele caminhava ali lado a lado com Deus, ele via o próprio Deus. Depois, quando houve a separação, houve o conceito do tabernáculo dentro ali das tribos, junto com o acampamento, junto com o arraial, e o povo construiu. João capítulo 2, nós vamos ver o verso 19, o povo construiu ali um lugar para que Deus pudesse habitar no meio deles. Depois que o local estava construído, fixo no lugar, vimos um terceiro conceito, que é o de Davi, quando Davi diz assim, olha, eu quero morar no templo, eu quero contemplar a Deus, porque eu sei que Deus está lá. O nosso quarto conceito de tabernáculo, capítulo 2, verso 19, diz assim, pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o reconstituirei, ou reconstruirei. A partir daqui, Jesus começa a nos dar um conceito um pouco diferente sobre o que é o tabernáculo, ou o que é o templo. E para você ser mais completo e mais claro, vá para Apocalipse agora. Apocalipse,
capítulo 21. Uma das últimas mensagens que João traz, inspirado por Deus, para completar essa sua primeira fala de João 2,19, em Apocalipse capítulo 21, verso 22. João estava tendo uma visão da Nova Jerusalém, vendo onde o povo iria habitar, onde o povo iria morar. E em Apocalipse capítulo 21, no verso 22, ele diz assim, não vi o quê? Eu não vi santuário na cidade. Preste atenção numa coisa. Claro que aqui é simbólico. Aqui ele está falando sobre a função do santuário. Não existe mais a função do santuário na Nova Jerusalém. Porque qual era a função do santuário? No princípio, apontar para o sacrifício de Cristo. Hoje, ele aponta também para o sacrifício, mas de uma forma diferente, diretamente, não mais matando cordeiros, mas falando sobre o próprio Cristo. Este é o santuário. E tem mais, nela não vi santuário algum. Continue a leitura. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o quê? O seu santuário. O Senhor Deus e o Cordeiro, Ele mesmo é o santuário. O santuário de Deus. Veja, no começo Deus estava com Adão. Logo depois Deus diz, construam um santuário. Inclusive no início do capítulo 25 ele vai falar, esse é o modelo, sigam esse padrão, sigam isso aqui, que eu quero que vocês façam um santuário assim. Ali estavam eles. O povo começa a ir para o santuário, mas aqui, ao sermos salvos, a estarmos na Nova Jerusalém, não precisaremos de santuário, porque Jesus será o próprio santuário. Sabe quando é que nós vamos ouvir que nós não precisamos mais dar um passo a mais de oferta para o santuário? Quando nós olharmos face a face para o santuário que é Jesus. Esse dia vai chegar. Jeremias capítulo 32. Vamos chegando já nos últimos versos que nós vamos ler. Jeremias capítulo 32 e o verso 38. Olha o que inspirado por Deus também, o profeta Jeremias teve o privilégio de receber essa informação de Deus. Jeremias capítulo 32, nós vamos ver o verso 38, tá? 32, verso 38 e o verso 39 também. Amém? Eles serão o quê? O meu povo, e eu serei o seu. Dar-lhes-ei o que mais? E um só, para que me temam todos os dias, para o seu bem, e bem de quem? Vai chegar um momento, irmãos, em que as nossas ofertas não serão mais necessárias. Mas esse momento não é hoje ainda. Hoje nós precisamos dar um passo a mais. Nós precisamos ofertar para casa como o povo de Israel ofertava para a construção do santuário, como o povo de Israel ofertou para a construção do santuário de Salomão, ou de Moisés, ou de Ageu, quando foi construído um outro santuário. Em cada um desses momentos o povo ia e construía um lugar onde eles podiam se encontrar com Deus. Vai chegar um momento em que Deus vai se levantar do seu trono, voltar a esta terra e vai transformar todo este lugar. Nós poderemos habitar em um lugar diferente. Mas até esse dia chegar, a ordem de Deus para nós é que a gente possa estar vivendo neste santuário. Que nós possamos vir a esta casa, ouvir a voz de Deus neste lugar. Nós precisamos mudar a nossa ideia do que é vir até a igreja. Eu não venho à igreja para assistir um culto, eu venho para prestar um culto. Eu venho para deixar aqui a minha oferta de bens, a minha oferta da minha presença, do meu tempo, me desligar lá de fora de tantos problemas, me conectar com Deus, ter acesso a informações que talvez você não tenha em casa, porque às vezes a gente vai fazer a nossa meditação e aí tem um barulho aqui, tem um outro ali, tem alguma coisa acontecendo, mas aqui é para você prestar atenção, olhar. O povo ia todos os dias para o santuário, para o tabernáculo, de manhã e de tarde. Oferecia de manhã e oferecia de tarde. Imagina se a gente muda o cronograma da igreja, agora tem culto de manhã e de tarde todos os dias. Quantas pessoas nós teríamos aqui? Quantos cultos nós poderíamos ver repletos assim? Vai chegar um momento
em que nós adoraremos a Deus todo santo dia na nova terra. Nós precisamos começar a nos acostumar com isso hoje, com os nossos bens, com a nossa presença, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, com aqueles a quem nós temos apreço. Nós temos que receber o pão aqui e levar para fora. Eu lembro que nós tínhamos um conceito, não lembro bem o nome do pastor que falava sobre isso, mas eu achava muito interessante. Ele dizia assim que o evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar pão. É aqui que a gente encontra pão. Nós precisamos encontrar este pão espiritual. Nós precisamos fortificar este pão espiritual para que ele possa ir para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso, para que outros possam ouvir da voz de Deus e vir para este lugar. Para a gente encerrar, último verso. Abra sua Bíblia agora. Na verdade, volte a sua Bíblia agora para o livro de Apocalipse mais uma vez, capítulo 21. O mesmo que nós já lemos, vamos apenas relê-lo. O último livro da Bíblia, capítulo 21, e veja o verso 22 novamente. João, ao ter a sua visão, ao perceber o passo que ele precisava dar também, ao olhar ali aquela cena, a Nova Jerusalém, ele diz assim, verso 22, ela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Verso 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a nossa casa. É para esse lugar que a gente vai. É para esta cidade santa, sem contaminação, sem problemas, sem pecados. Houve um tabernáculo no Éden, houve um tabernáculo no deserto, houve um tabernáculo em Canaã, há um tabernáculo hoje, mas nenhum desses se compara com o tabernáculo que nós encontraremos na Nova Jerusalém. Se prepare para ela, se esforce por ela, e não somente esforce os seus bens, não somente doe seus bens como ofertas, como dízimos, como nós precisamos fazer, mas doe seu tempo, doe sua família, doe também o tempo que você passa lado a lado com outras pessoas. Fale mais de Deus, converse mais sobre Deus. C.S. Lewis, ao escrever o livro Cristianismo Puro e Simples, ele termina um dos capítulos dizendo o seguinte: foi quando os cristãos se esqueceram ou pararam de olhar para o outro mundo que eles se tornaram incompetentes neste mundo. É quando eu penso mais no outro mundo que eu sou mais competente neste mundo. É pensando na nova terra que nós vamos conseguir viver melhor nesta terra. Com problemas, com crises, com desertos, com pandemias, com dificuldades, com mortes, com tudo que o pecado trouxe. Mas ele vai ser erradicado, vai ser tirado e teremos uma nova terra. Nós vamos ter agora uma mensagem musical. E que você possa ouvir essa mensagem musical já pensando nisso, já entregando a Deus a sua oferta, o seu tempo, os seus valores, mas o bem mais precioso que você tem. Entregue seu coração nas mãos de Deus, para que Deus possa transformar você.